Siga com Política Progressivo, um programa informativo com meta para botar mais melhor informar tocante nos arreglos de Estado. Apresentado por Merlin Moses. Feliz tarde, oyente. Nós temos o programa Política Progressivo. A mim é Merlin Moses. E me espero que tu estava tendo bom semana. Nós estamos 23 de outubro, de setembro. Acabei agora, não quero bula luna. Pero podemos é BR, né? E acaba nós dentro de fim de ano. Mas como se celebrar acaba, mas acaba. Como se celebrar fim de ano. Dorna, foi outubro, quando digo outubro, não, pensei outubro de minha mente, né? Pero setembro não está. Em todo caso, espero que tu rende a elaborar ou fazer o que nada queira, assim por exemplo, assim né, também, tenho que planejar o que você assim, assim é também, porque nós não sabemos que tem amanhã. Nós temos tópico sumamente interessante, nós também papia tocante formação de política e pensar que nós invitar a senhora Josephine Provence e esta politicólogo, deve ser pouco a pouco, porque não está pega. Então, estava tendo nosso programa anteriormente, que ela papai tocante de sondeio que ela assim com político, não? E tá bom para nós papia com gente que estudia em matéria, que mendi nós não temos hobby, pero em todo caso, é ainda tem política assim, pero sim, está dando seu aporte, tudo caminho que pode. Senhora Provence, feliz tarde, danke para a presença, para ajudar-nos no programa aqui. Mas danke, Dr. Moses, a mim está honor sempre, sowieso para papel de política, althans é parte mas wetenschappelijk, então você está assim para mim, parte prática para me seguir analisando agora. Seguro. Mas não bisa eigenlijk, bisa sempre matende político não, mas bisa com idade mais avançada bisa com política bota assim padem, de tá dentro. Pero en verdad tá assim, mi por visa de 8 anos como estava a ding, mas sim mais chahopi mes, anto cos não como bom imaginabo, ora bota parar para fora. Pero me dava assim, mais chahopi de postampo, são banheiro me tabai vergelijk, não? Wak tu recostam conosco assim, antes pero que tu vai me tá dag in de não analisar, pues nada não queda caminho, não? Tu costa desarrollar. Então, eu também também ok, para o que trata política na Corsol, então eu também omringando eilanden não, Antillas Neerlandês Biel, então também região de Caribe, porque isso também para mim é importante. Seguro. Então, pero sempre também não olvidando Holanda. Correto. Caminha nossa que hobicos hasi de nós na dado momento. Sim, seguro. Nós temos isla chiquito do Caribe com outra influência, pero de lo que está política, me querer nós política agora influenciar muito mais for de Holanda, é base, seguro. Vai ser fundeixe, bem arriba, seguro. Passou para botar laço. Holanda, que é pouco outro tampouco. De reino holandês. Correto. Seguro. Então, nosso sistema, não tem mesmo coisas que dinam, nosso sistema político, não tem, por exemplo, 2 câmaras, parlamento com correto. Bom, nós estamos tendo promessa, agora nós estamos tendo land. Sim, mas toca outro, não? Toca outro. O senhor não tinha parte gemeente, né, ora? Sim. Aceita verdade. Dois na aqui, eerste que tweede kamer toch de landelijk. Sim, aceita verdade. Sim. Pero. Bom, mirando o tópico, formação, hoje me guardo surpresador de senhora Provence, me invitei como invitado. Então eu digo, você, hoje também tem outro, nós também entrevista. Bom, ok, bom. Uma surpresa, que me andi, nós também de programa, outro, vou avisar. Espontâneo, então sim, a mim te gusta sim, tremendo. Sim. Não, é também
título, dos bandas, não? Para sombra, nós temos algo poner de formação de política, como que atende dimia. Então, me também para perder over. Pero a mim, por exemplo, que tende de Dr. Moses, Kiko ora nos pape de formação de política arriba Kiko momento também para sombra por ter partido político Seguro. então me saco bolso me será se algo arriba é parte de formação aí então para mim tá toch importante para mim entender né ore com a bota mirela então me vai cubo um tiki den lo que nós está assim na investigação Ok. Quando está Bom, na primeiro lugar, me recebi com uma drenta de política, onde está o momento em que a mim quer uma drenta. Não, sim, sobre estava de 2012, então uma comissão forma mês de vai estudar lei, mirando que nós temos uma universidade aqui, então uma comissão estuda lei e o governo cai. En 2012 que men dia eu relatrese um tiki bisa acelerar speed para mim um tiki den e processo de drenta política. Então nós vai eleição, então assim nós bem drenta política caminha um dar momento e combinação de política, estudio, CAS e ainda mais também bom mestre que era praticar como médico, se não vou para a licença, abrir um pouco hope que vai mestre corre, pero mais hay base sim para me poder compreender vai bem de lei não que o parlamento trabalha, que o governo trabalha, e três políticas em cada outro botar na escola, como lá botar bono paga muito tino na escola, balubideiros tá bastante passar, pero esse aí é bem biba, então começa a interessar em diferente vou dizer ideologia não filosofia não de partido e tá muito importante para compreender pois formação sim para sobre mas hasta buscar gente não conhecer política tempo em mim conhecer a pessoa ainda que me a tomar acerca de riba me mês para sobre ora me tá se algo me quer ser bom maneira é mestertar me também assim wega com algo sério porque nós estamos falando de gente aqui na entre comunidade que bota vai influenciar manejar servir que me ali tudo coisa não que botin coisa Kiko bota sendo senão porta bota se mais dano que bota ajuda ou bota ser vítima ali também de tudo tribunal não que para wak e político não em não aí com não por usa não como caballo lá nos bis sim assim não dá sim não dá pois mas busca senhor McWilliam de feliz memória senhor Recebia então você aqui como é great bisa bu erla que mais great francamente bisa e ainda não que orang punta não que colomiting ko paga não bisa mi nada não digo não tem este para mos que com bom conhecimento então esse aí mais apreciar mais o primeiro que me tremendo para botin gente não com aduna então não há missão aduna na var sem seguro como isso então por nada que me passa e conhecimento over sobre caminho não está o que não passa mais mas me estou muito contente com nascer muito contente com a tanto conhecimento de nada em prática Goeie leermeester sim e nós está hari nós está só está cosnang chistoso está bem dilante assim na então segundo que bota cana e caminha bota sigue estudia que mandi regulamento de ordem que está mostrando como tem com wega de parlamento por outra maneira bota não wega pero bota com segundo regla seguro então vamos essa regra não e tinha gente que está criativo que está com bisa volta wega tiki anche ku nang nota riba e regra per nanta contra regra. Você como é para tinha na itava, você tá caráter do ende. Não tem que dizer política, tá? Sim, correto.
E esse aí estava parte legislativo, caminha botin tudo órgão não, anto compreender também, não, de como está sendo importante para botar organizar de forma, por exemplo, maneira nos estado ou visa está organizar. Caminha botar mira que o país não forte, não órgão não certo órgão não está forte, íntegro, muito importante. Que meni tá solamente vai sim a lei não, pero eu tenho que compreender inteiro sistema. O parlamento me está íntegro, o parlamento me está funcionar conforme lei. So tá bota legislador que men esse grupo vai contra a lei. E também, pero me digo bisa assim, que massinha mira assim, que hopicos a cambia for de lo que me está assim. En sentido que hoje em dia nós podemos aceitar que constante cana scheef. Então, esse é a que tu vai meter um problema com ele. Esta cana scheef, pero esse não significa que te sei, tá? Correto. Esta peseta hopi importante que gente, nos população, tá de tal maneira educar que não por mira e mostrar a coisa aqui também. Sim, esse aí me quer dar de suma importância, senão não também quer outra coisa para outro. Sim. Então, é parte que caminha gente que quer que a política está sushi. A mim quer que gente está sushi, pero é não que a política arriba su mês está sushi. A mim é bonita, a mim é mais bonita, a mim é bonita. É arte de governação e roupa mais dentro do país. Sim, mas é bonita mesmo. Caminha vou por tomar decisão não que te ajuda o povo. Que o mestre toma decisão. O mestre toma. Cada decisão que toma. Cada Então, lastimamente me tenho visa o que comita mira agora aqui. Então, com a comissão agora que a comissão basta tempo acaba, pero den caminho botin poder, bota baitin e sequestrador de poder. Então, esse aí bota mira assim, mais e mais. Então, comita visa que eta come na nossa democracia. E nós celebrar semana passada já era só Dia Internacional de Democracia, pero lastimamente combinou mira machado saque de celebração, conscientização. É jammer, mas vai uno se de fundação de mensenrechten die Sì, estava uno, però tati mas tiene, no? Che pure bai. Mas tiene que pura bai door de COVID, sì, no? corretto. Sits não estava tá limitado. Corretto. Pero estava bom visitar, então estava tá forte, 2 horas não estava tá forte. Me puoi immaginare, sì. Sì, sicuro. Pero tá bom me te querer para pueblo tá mais envolvido, sabe? Sei lo direito país que também. Me te querer em vez de nos quedar na banda, anto escuta só lo que Cuba tá tendo na emissora diferente emissora não, esse é suficiente. Tá bom para buscar passar mais, para o envolvimento tá mais proactivo. Por sobre assim, nós estamos para a democracia, não está simplesmente poder remang de pueblo cá. That's it. Sim, pero en sentido que o pueblo ha donado o poder para representar. Correto. Então, essa é uma coisa mais bonita, eigenlijk, uma coisa mais nobre que nós políticos não vai compreender hobby bom. Porque nós estamos atrás como pueblo, então precisamos fazer coisa aqui para nós, a base de lo que vai pôr dentro do programa, que vai ter eleição com ele, então a pessoa não que nós mira, então você precisamos, minha confiança me vai rincar aqui, passou uma dor e tal. Então, coisa é uma coisa... Para 4 anos. For as long as it lasts. Sim. Não, entendeu? Te sei que não que nada de lo que tinha agora que afada não, tá solamente com nós política aventura da maneira tende até aqui vai chegar. Sim.
Então, já, agora nós temos outro, outra coalição, ou vada no. Correto. Pero me que vai back, ele é parte de formação de política. Passou, então tenho o Dr. Moses lá, papia, me tá assim, antekening para mim, de lista de mim, ora nós papia de formação de política, Kiko é sei que man. Ante é parte que, em ieder geval, a mim, é upgrade, ora Dr. Moses avisa para você, Kiko botar assim. Sim, seguro. Passou, é coisa sumamente importante. Bota pedir gente para escolher Pabo vai representar em diferentes posições, parlamentar, governante, whatever. Pero vamos pensar que você vai fazer sim. Então, talvez é importante para você ter conhecimento de política, pero também de turcos omheen, política e governação. Correto. E mais trouwens. E mais, para sombra. É parte não diplomático. Está mais óbvio. Sim. Então, quer dizer que o hobby não está para quieto. Para Dr. Moses a virar doctor. Mas basta de trajeto basta largo, tá? Sim, seguro, naturalmente. Bom, para ter conhecimento. Sim, trajetória, teoria, depois prática. Prometo que vou bisa botar bem começar a trabalhar bom mês. Me também estudar politicologia é parte como tu está bestuurskunde com internacionale betrekkingen. Que men die a mim também tenho que passar de pari anos de estudo. A mim se não vai praticar política, pero uma prática é parte de como botar regra dentro do país, que outro, como antenar. Então, também pensa em estudar para por fazer o trabalho e, na dado momento, também eigenlijk botar dar conselho na governante, para mostrar se portar na lugar algo, sim, ou por mostrar na riba de, então, helemaal, se botar den ser of raad van advies, a mim também atraha, como tá roupa mais cerca a trove de política. Leu, pero tá roupa cerca, mas botar é tu produto de lei, pero também assunto na socioeconômico roupa cerca de na, pero para duna bo conselho de uma maneira neutral. Então, mais melhor que tá possível que tá combinar o país também. Cada vez se trove, que tá combinar o país, que tá combinar o pueblo. Tudo também é sim, você tá pensando assim. Então, o conhecimento, vou começar com ele como conhecimento básico. Pero quando eu também mira que vamos ter mais que saco o país, tem tal sistema, quanto gente está dentro do parlamento, quanto ministro botim, quanto órgão de Estado botim, que não está... Que me está mais que sei, por sombra... botim vai tomar decisão. Bom mestre tem manejo. Bom mestre tem mais óbicos, quer dizer, falta assina tanto coisa. Então, toch me está aí hora, maneira uma puntra. Doctor, passa trajeto, o doctor tem conhecimento. A mim, como wetenschapper, então servindo de país como ambtenaar, mas também mestre tem bom kennis para mim por duna. A mim não te prometo, nem te lastig que para arriba que eigenlijk político não também mestre tem kennis of não mestre passa trajeto, mas eigenlijk tá assim. De fato, se você se é bom, você obrigar. Se não, você vai sem bisa nada ou sem assim nada. Sim, ou faz tiki, ou bruar a coisa. Ou você seguir, você vira seguidor, você seguir assim, o que você tentasse. Então, é de lastre e voral ta conta para e votador. E votador também, que está nos gente, na mesa, nos pueblos, mestre raia, começar com o mínimo na formação também. Para compreender o que está passando. Para não ter seguidor cegamente. Para ter base, lá que nós visa crítico, como visa, não, é porque não é conseguido sentar bom. Então, se botin
é conhecimento básico e bopo vai se pergunta. E assim a boa democracia também viva mais. Seguro. E também gente crítico, então corta não crítico como tá quebra. Crítico como tá não. Stick to the issue, nós estamos para o assunto que está canando assim aqui. Eigenlijk não tem caminho aqui, nós vamos ter nós vamos ter outro caminho para nós poder chegar tal caminho. Então, vou para net, vou fazer uma pergunta mais net. Porque assina tanto de maneira doutora avisa hopi rádio emissora televisão tá mais hopi programa tem pão isso chiquito não está hopi não então a mim tá assim tá basta escuta basta para subir por a hora aqui pero também a mim tá assim tá pensa quanto é mais tá wak of bota atende persona na rádio tá visto coisa diz não tá assim aqui pero não tá tur hora botar é apresentador tá visa e rende não assim não a vou me para compreender botar lá que rende papia na mesmo pero timbiami tá querer to se não sa algo melhor nos mestre corrigir sim mas se não cada coisa vai viver na vida para lo que trata lo que doctor avisa doctor tá tem par de persona mais great mes por do nabo hopi privilegiado para mim tá tinang e cuquera se com prazer cuquera se com prazer sim então pensei aqui um coisa que nunca mais é assim para mim na escala aqui aqui me também prometo eleição fez um começamento mas bisa se um partido contrário para mim dona não é bases canas me tá se com mil amor antes é mais me trajeto tá chama governação e mais então assim não me tava passa na certo partido na político com a puntra que tinha a puntra ter vista arriba nos programa que nós está trabalhando então sempre uma visa me nota vai cambiar coisa me tá visa me tá se opmerkingen então visa me não mira tal coisa se vou pôr tal coisa se vou aqui que eu manejo onde aqui que a queda manejo seu tempo que você vai por recurso não humano recurso não financeiro que como que é típico de me tava tique mais tanto para pôr não tique mais crítico de lo que não está escrevendo para sombra vou escrever mais roupa para sombra porque mira para o país bonito bom pero não sei se queda realista também na dado momento só amanhã que Deus que bagar na eleição ou você vai trazer com partido coalição bom mesmo está forte de lo que você para por underhandle com o outro então den governação mais me estava inteiro assunto de política e politicologia com a governação de Corsota sentada em outro o conceito não básico de governação que é mais importante mesmo sobre tem conta e razão de duna então um de mais importante me tá então é assunto de democracia e participação para sombra se bota de governo bota de parlamento pero não tá duna suficiente informação que gente pode participar de verdade é que ela bota matando a democracia pouco a pouco então está de tudo as bandas para sombra gente também por no dado momento bisa mas não é mandato não ganha assim coisa não há chance para não assim coisa pero de todo modo nós temos que dar crítico para sombra nós temos país que é que ela não é bom para nós vai que agora aqui sim esse é seguro e lo que com a missa mira kuta mita bisa no essa é uma maneira para você ali foi de pergunta não que o ar assim na político não foi não agora aqui mais por memes anto wega ta drente nang kaminda unta nos ta nang da nos asie ta nang of ta dor ku nang asie nos ta aqui nang okay di kong nang no asie miho anto ese nang eigenlijk bata matan no democracia nang pa sobra ese a passa acaba ta netamente pese nang no tem mais tá
Não assim, não? Pero tá bom, né? Ora lá avisa também. A mim tá pensa assim que corda. A mim tá que for de me brilha como um politicólogo, tudo que massinha, tudo que tu vai me tá assim, ku ora bobisa A, botem que visa B, of the Z, para sombra se bobisa na dado momento na noa se bom, é que ele botem que denomina tá bom. que botem que começa a visa que de verdade tá falta e não que aba mira tá falta, então como tá vai assim, porque uiteindelijk tá bom manejo tem que vai prevalecer a hora aqui. Se é coisa não tá bom, vou fazer duas coisas, me não tá atender com né, ou na lugar de é coisa não está mire tal maneira, então nós vai executar tal maneira, nós não está se conhecendo, nós está se nossa maneira, pero eu tenho que bisa mensura que como tá vai fazer, então como tá vai fazer ali. Para sombra, se não, o povo tá volve guarda, que tá vai bidi. Então portar aqui 4 anos riba é assunto e nada não passa. Tá pensei tá roupa bom para botar grupo de gente que tá bom mês gente não para por participar, que por tá crítico, que por na dado momento dormir, sabe? Tu não dá chance para não visa. Então tem roupa maneira que por assim ali. Mas roupa maneira onde não tá assunto como a bisa hoor doen na kwenti razão verantwoording afleggen wanneer aan de bisa na Holanda. We começar com depois de bo reunião de Conselho de Ministros, sim, Raad van Ministers. Nós começamos com o Raad van Ministers, é um de mais conhecido, que na reunião bepaalde dag. Aqui na Costa de Jaração. Sim. O bunda que era bici, por sobre não, bisa como está vai riba na emissora. Activista não vai parar bom. Não, pero a mim por bisa gewoon ku a mim tá papel feio mi. Não, tranquilo. Pero em ieder geval bota bisa te caminha por que tá até assunto não ku abordo behandel. Na nos vai que mais cerca mesmo de nosso reino. Isso está passando na Holanda? Sim. Staatsaangelegenheden, nota een kost naar Pueblo staat in het moment een geheime aangelegenheden, die mensen nota bem aan de orde. Pero het assunto na personal die ambtenaar, que tampouco nota bem aan de orde, behalve que tá die mitjes of pitches nang importante que tá vai ganhar puesto. Sim. Eu recibo tá atende. Bom, maneira último aqui que botin nosso secretário de Estado com o assunto bem dilante com esse uso de advogado não de governo para regras com a privada. Sim, pero por exemplo, com Henk Kamp apolve vira ministro. Também. Que mendi é típico que está bem dilante, pero não te sei me que menta é coisa de mais importante, pero a toma decisão riba algo de manejo. Não tem interesse tu slagen a fera e te quer na mesa hobby vergonha se para porque vai ter. Omzicht, meneer Omzicht. De facto, nós me sabia não, com Holanda tá premier, não? Sombra na se uma encuesta para o se senhor Omzicht aqui, se ele antes o mesmo partido esta sale de dos. Sim, esta sale de dos lugares. Tremendo, não? Para sobre a etapa tá íntegro, então ela detectar coisa. Pero isso é mais hopi voto. Sim, hopi. Para sobre ela risca de bindilante para decisão robês com o governo. Anos robês, por certo. Então o governo não corrige. Pero pouco a pouco tudo é típico. Door de toeslagen affaire. Mas hoop ik ook la volta na Holanda. Pas om hoop ik ook sali culturenda vai wak maneira que ngapa tanto. Sim. Tenan que era silenciador de plaats elders of so. Maar que era que me dessa na Holanda quando que sucede. Pois não sei assim, pero essa aqui tá muito duidelijk, muito de lá. Essa envergadura tá grande. Sim. Então não quero puxar, gewoon um caminho de outro trabalho. Disparcer voor de arena política, não? Minha papel de Holanda, lo que sim me tá mais críticos passar,
que também passa com tudo típicos na aqui. Mas eu tenho partido aqui na Corsó apontar-me para mim assim duas coisas para não. Quem é para não é órgão do Estado, que não está assim na Corsó, que não está assim enzovoorts. NV não? Vamos visitar. Não. Órgão do Estado, de Raad van Advies, Rekenkamer, enzovoort. Sim. Então, certamente estava a ser, não um hoog college van staat, mas é um órgão grande. Mas, em ieder geval, então, não estava a querer essa temporada de com o governo de Holanda a cair. Para sombra, não estava a ter uma ideia, maneira que não sou o governo da cair, não Holanda, não. Então, mas vai explicar, Miami está noites tras de noites, passador de gente tu slagen na fer. Então, esse é a igreja de Holanda. Turcos botania. Sim. E consta para ponerle de ribachits para explicar, pero turcos bopolesa. Então, esse estava para mim é duas que bopora hasi e coisa, então explica na placa chiquita tem coisa que não para beantwoord, personalmente das políticas de Holanda, então tem coisa je kunt het door de regels lezen, pero tussen de regels, pero não está para as such. Dus we não está bij Michigan na momento assim. Pero in ieder geval, ta hoop importante para sombra, para het toeslagen affaire, mas hoop gente estava envolvido, pero mas hoop gente e foto também estava que hoop informação cortico de toeslagen affaire. Não, cortico. Diz que estava a tratar de kinderbijslag, que sei não. Dat die mas toeslagen. Diferente toeslagen, que bisa incorrectamente. Kuna dona gente, então vooral is die kindertoeslag, dat het mas bien bij riba caminda terreno nang tahanya eseng, pero door die information caminda na yunan tabay queda, nang tahanya tur e costa para atender. Pero depois tá behind saco nang a schumel, grupo vai começar a schumel de assunto nai. Então, van het een kwam het ander, pas sombra ora na biribara não bijna in lugar, dan we zeggen crash na of zo, na bijna hende nang. Então, nu ore tinta hende nang kutaya mas toeslagen na bij wat conhecer ta sinta de outro, pero in ieder geval, manera amirede e belastingdienst, tussen aanhalingstekens, die Hollanda, a si hopi fout. Então, panang in vez de nang regla é coisa bom, é coisa vai virar mais vervelho, mais fastidioso para só, o não também vai com não tem que cobra, esse é back foi gente na tem não vai o mês para só na pensa essa aqui tá fraude, quebra roupa e família, é coisa tá coisa horrible, or mais boleh sele, eigenlijk mais boca bem não também para sombra e coisa está até com a hora que não sabe preciso quando não tem que atender par de coisas aqui. Dus agora na dado momento na vista não está doendo aqui lump sum in ieder geval para pôr na backriba caminda per ting ahanya ting ainda bem reparar com ainda na número não para dossiê com maneira essa aqui está diz exemplo para mostrar com governação por bij hoop scheef afectando hoop gente que men hoop dolor sí y lo que está más difícil que casi bueno por corrigir más sobre va afectar família não em verdade família não corre abre fe outro que tu recena bom poderia ser mais e men de suma importância você aqui que você beijo com esse então bo sistema não de controle que tem que controlar bo decisão não que você toma PCE órgão não que nós tem na Raad van Advies ser cultura tá wak junto cubo o bater em conta que é efeito não socioeconômico, por exemplo, bater em conta com o direito de cidadão, que mas coisa que vamos ter em conta com ele sobre tem tratado não acaba, tem lei não acaba e bom poder lei que te viola lei. Não.
pensei que botinho o bom também, ora botinho tipo de coisa, botinho manejo para atender com toeslagen. Então, tem diferentes toeslagen. Então, cada tem é parte de lei, traz de G. Não é tão importante para por sabão, bom, com a coisa está sentada em outro, então, na dado momento, vou por bisuende, vai falta aqui não. Sim. Que me andi na, bom me está hopi kin, a lá nós bisa, essa que tá bom me tem tiki mané brain plus, para por. Não, pero pensei boting bo órgano nan tambe, no? Kuta assistivo. Sim. Prometo bo hasi e faio, pero ora basi faio, bo vai back mas lie, agora bom, é momento que faio tá assim. Sim, pero essa que tá no faio de uma instância, só tá faio de renda não também de uma instância. Correto. Dus boting ko vai o tá boting ko pluma ko sei. Seguro, não? Pa boa tá com ando pa bocinha também, no? Com importante tá pa botar hopi cauteloso. Como tá assim? Como botar atender com boa comunidade, bom país. Outro país, não também. Seguro, não? Seguro. É uma coisa verdade seguro para atender, pero em ieder geval, lo que a mim está pensando, ora botar esse tipo de coisa, com mais gente que por papel over de gente assunto de comunidade mesmo. Então, tem hora me tá a maneira falta com nossa comunidade de certo assunto não tá drenta de matéria. Tipo, não, tem matéria tá complicada, verdade? Eu imagino na cerco, na rafa, fiz mesmo, tem hora botar cinta arriba coisa, lá para rato, volver bem back, volver essa lei, e hora botar dar conselho com não tá pifia. Pero esta toma roupa tempo. Agora, tá pensando nós tem organona, pero bo comunidade também mas está riba nível, não é um direto físico cerco reca em câmara, pero riba que é por hasi pergunta não, que é por papia me over de assunto. Pueblito tique mais crítico. Of que tá exigir, me que um tique mais, sabe? Mas sim, pero eu orei bom mestre tem certo coisa que botem ko ativar. É formação. Sim. É formação que nós estamos mapeando de diferente caminho. Mas já houve formação. Diferente caminho. Foi escola, bo meio de comunicação. Sim, não mestre tá seguro es não. Kuta coisa correto. Analisar ando público. Passou batacina botar essa. Passou batacina passa por exemplo na Holanda. Dia nós estava trabalhando escola, não bisa boleh sekoran, mas lesa sekoran. Pero sim, botar lesa sekoran. Tá abanar e adianta pone nós lesa. Anda me dava nerd. Então me dá estima é típico, não é? Então, pero é timai overhoor também, não? Que vale saber? Correcto. Então pero parte que nós temos na isla tá com bom mestre político obisami mas não nada que botar a emissora nanta partidista coran nanta partidista pero não mestre bisa sim pero eigenlijk não mais não pero bom mestre bisa que botar eu orei para tu nessa tá den qual que botar pois eu orei misa não me tenho não era minha base prato programa sim caminho tu dessa bocolo e ideologia, turcos. Sim. Pero eigenlijk não tem mais. Pero não misa nossa realidade. Misa com como dice Transparency International assim uma investigação em qual na papo de coisa aqui. Então na bisa com botin tiki jornalista mes, que está se trabalhando de maneira mesterta. Mas sobre nada depende de entrada, então bota vai tá pagando aí bana dizem sim, pero botin que publicar coisas não já que bana não só, já bana não que meni dor que mercado, tá sendo chiquito, então não tá caindo tipo de coisa aqui. Pero a mim te quer banda princípio te quer conta. Sim, pero pueblo torobe que tá por arriba su mês também para informar su mês. Valia um tique mais. Sim, sim. E te escuto para podcast mais. Seguro agora que eu tenho acesso na
internet. Há tanto coisa. Botin, de repente, nós temos acesso Sim. a toda a informação Agora que internacional. nós bisa que porta é idioma, tem hora tá um rol. Passou para a fita na holandesa, na inglês, espanhol, russiano, pero não tem nada, pero chinês. Pero, mané bota bisa, doctor, hopicos, pero nós temos que pôr nos palecer. Então, a mim, em ieder geval, agora que me põe me mesmo, ok, se esse não está passando, então a mim que hunga é rol de ajuda fertal. Passou para tour e apresentação não como assim, mas não na papiamento. Correto. Então, tem palavra como está só para mim pôr papiamento, pero mais horas atrás, me está põe que está na inglês e holandês. Passou para nos costa oficial, está na holandês. A oficina de St. Martin na inglês, Correto. por exemplo, sabe, St. Eustácios. Pero, me está dando ele, está custando mais rápido tempo, me precisava de verdade. Pero, a me pensa que Mr. Hacieli, então, aqui me está passador de coisa, né? Diz, conceito não básico de governação, então, que o princípio não de boa governação. Então, escrevi, abrir e integrou. Pero, minhas horas atrás, me está pondo openheid e integriteit. Passou para amanhã que Deus que você atende é tipo palavra aqui. Participação, participation, contato com o cidadão, eigenlijk behoorlijke contacten met burgers. Het bij een tikje mais diep. Want dat portamento hasi rede de prensa of wat dan ook. Dus bij diep dingen assunto eventjes. Sim, bom, nós temos um pedido para o programa não é. Nós na Holanda, na Europa, outro país, não bota mira muito mais tanto. Ante tá PC ainda não tá Na nível tá muito mais uma autoridade é tópico não de política. Efficiënte e effectivo. Maar pone assim na doelgerichtheid en doelmatigheid. Decisão à base de lei, legitimiteit. Que me tá pone isso traz para sombra amanhã que eu sei não tá lesa costa é palavra não isso traz não tá lesa. Mientras tanto ainda nós não chega na nós duche idioma para certo coisa, não? Pero em ieder forma pensa para me por trasladar tique de informação até as bases me está sendo papiamento para em ieder geval hala atenção então hala atenção portanto não tudo pero parte vai seguir essa verder seguro para sobre eu aí botar assim elesamento mais fácil mais agradável não é direito à prestação lerend en zelfreinigend vermogen. Toen zei dat governação mesmo, e não está governar, tudo coisa que está parte de não responsabilizar, verantwoording. Dat coisa básico de boa governação, princípio não, que o mestre atender não. Então, se não que me está dando curso não, ou apresentação de governação e mais, e me também seguir. Não, me também seguir. É bem que sim, então a mim também grátis por nada, por niks. Pero sempre me te quero dizer uma importância para gravar coisas aqui, antes de pôr na riba YouTube ou algo, e ela não queda viva, me te chega cerca não. Pero você aqui tá duche de como a mim não é assim, na pessoa para me fazer coisas assim aqui, então não tem pergunta, então dan is brandende vraag en toen dan op ali no momento não me pode ser mas coisa que tem uma ducha passe não pero me quemen a parte de no off n pode kan ook que men nasi tu dos no uno só assim tu dos sim pero tem grupo como está visa me que assim ainda agora que assim mais política parteia nada depois me tem 2, 3 grupos maneira weight de cidadão não tem certa outra posição que talvez não é para base coisa, pero você pensa, ok, se me tem vai cambiar tique, para só depender quem, maneira, mas se você mira programa na marcha leuk na Holanda para groep 7 com groep 8, me dá louco para baixar é típico se para sombra essa que nanta
é jovem, não começa a fe e não Correcto. para prosseguir, cresce. Esse não tá nem ficar com nota lúbida, meio Não, 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 note, não, of pero what não. chiquito não tem kudrenta dentro do processo. Sim, Então, um processo als é. spelenderwijs, Sim. mas mira, quando não tá, Sim. assim, é coisa aqui. Então, esse aqui está estimulando a gente a mais para participar sobre. A mim, você acha que é difícil para a gente integrou completo, que tem bom trabalho para decidir com a dentro da política? Não deve saber, não. É botinha que tem rondou de jay com as trâmites que a menina vai dentro coi. Então, esse aí, me te quer grande parte de Pero esse aí também, na dado momento, Dr. Moses, tá questão de, nós estamos papiando agora aqui de formação política. Formação de uma pessoa mesmo, como gente, tá muito importante. Pero, den informação aí, bota para aqui, tá roupa de ecos aqui. Sim, Pa sim, sobra, pero hoy não día- não também assim, é típico No, aqui. pa Por sobra, sobra- não tem tempo para assim, é típico Não tem necessidade tampouco. Não, não, para que como tem que gritar assim, coi louco, is it worth it? Não, me tá só para, ir para a meeting, suficiente informação. Bota para me comunicar com o pueblo. Sim. Com o bisanang que bota haciendo. Explica, ora Una coisa bota tá bem vai. bom. Sim, O bom, de como certo. não vai bom. Puntra não nós pueblo criativo, nós está. Puntra nós ainda não. Que cultura não tem como oplossing. A mim, é tempo na que eu penso mais, hoje, não riba oplossing. Riba com envolver nós ainda não tem o que está passando agora aqui dentro do nosso Correto, país. correto. Nós temos programa em qual nós papel over de envolvimento do pueblo em política. Então, nós temos senhor Yankee. Sim. E explica com antes botava tating partido nan político di mesi ore manda tinha op internet ko yin kos que men turco estava ta papia papia pero botin grupo nan den barrio anto directamente nan bin bisabo da metende nos tin tal problema abo como político tinha bai sorbo bo tresede em parlamento tresede em governo que men e envolvimento bai hopi perdi ta como se fuera hora aqui bota vota anda bota sinta na casa 4 anos agora. Sim, a você sempre avisa. Não por. Não mestre tá assim, na. Mas não só começar a fazer um começamento, bota representar-me. Então, não tá aqui 4 anos, só me talvez bisa sim ou não. Daqui 4 anos, talvez baixa a bala. Fez agora aqui, me que vai botar me. Então, mestre Raia, uma maneira. Então, me tá claro para explicar, não. Com okay, louvor. Great. Sim, por sombra. Não, é possível. Corda, Seguro é a mim possível. não te está bezig com de alledaagse dingen. Of maneer die aan mensen bezig paga candela. Não está brandweer, vrouw. Brandweer, man. Agora que me que pensador com envolver nos gente na maneira que não bosta agora atender. Fe agora aqui. Então, nós mesmo vai agora sim, pero portata para sombra, não está dentro da governação agora. Não. Algo tem que cambiar. Dia, o mesmo começar a se coisa, outra para coisa também, outro dentro do país. Correto. Então, um processo está, nossa cana chega aqui, então um processo com nossa cana, com nós, com meninos dentro do sentido. Não. Então, agora nós temos que ir direito, lo que nós